Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês um pouquinho aí sobre dois livros que eu li há um bom tempo atrás, né? Quando eu comecei a estudar principalmente sobre desenvolvimento pessoal, sobre produtividade e gerenciamento de tempo, e que foram, assim, livros que até hoje, né, eu carrego alguns ensinamentos. E aí eu estava lendo um outro livro, né, que é Energia Sem Limites, né, que ele acabou citando esses dois livros, né, e aí eu lembrei, cara, olha que legal, né, trouxe os ensinamentos de dois livros que eu já li e que são coisas que eu realmente aplico, né, na minha rotina, aplico no meu dia a dia para tentar melhorar aí a minha vida. E se você se interessou aí por esse tema, fica aí no vídeo que eu já vou compartilhar com vocês quais são os livros e também o que foi, quais foram os principais ensinamentos que eu consegui tirar desses livros e que mudaram pra caramba a minha vida. Então, para começar aí, os dois livros, né, que me ajudaram muito, né, nessa transformação, em melhorar aí, principalmente a minha questão de hábitos, né, foi o livro Hábitos Atômicos, do James Clear, e o outro livro é Micro Hábitos, que agora eu não vou lembrar o nome do autor, né, mas foram os dois livros que eu li lá, eu acho que já deve fazer uns 4 ou 5 anos atrás, e que eles foram um pontapé inicial aí para a mudança da minha vida. E nesses dois livros, eles tratam temas muito parecidos, né? Mas cada um trata de uma forma diferente. O Hábitos Atômicos, ele traz de uma forma um pouco mais técnica, no meu ver, né? E o Micro Hábitos, ele traz de uma forma mais... Eu achei mais fácil de compreender, ele não parece que não é tão técnico. Então eu li os dois, né? E um acabou complementando o outro. E aí eu tirei desses dois livros, né, 4 principais ensinamentos aí para inclusão de hábitos ou então retirar hábitos aí que não estavam fazendo sentido para minha vida e que eu continuo utilizando até hoje, né? Muitas vezes eu paro e penso, isso aqui não tá legal, o que eu posso fazer para tentar tirar isso? Ou então, eu queria incluir alguma coisa mais na minha vida, como é que eu posso fazer isso, né? E são essas as ferramentas que eu utilizo. Então, a primeira ferramenta é, se você quer iniciar algo novo, inicie de forma pequena. Um dos livros, ele diz que, no livro Micro Hábitos, o autor ele cita, né, que ele queria começar a passar fio dental em todos os dentes. Só que é uma atividade que é chata, né? Até eu falo isso por mim mesma, né? É uma atividade chata. Então, o que que ele começou a fazer? Ele começou a passar fio dental em 2, 3 dentes por vez. E aí, conforme aquele hábito, né, de passar o fio dental em apenas 1 ou 2 dentes foi se tornando fácil, ele foi aumentando o hábito, né? Então, quando ele percebeu, ele estava passando fio dental em todos os dentes, logo após escovar os dentes, e sem ter nenhuma resistência para fazer isso. Então, isso mostra muito, né, como começar pequeno ajuda a gente a conseguir implementar um hábito de forma eficaz, né? Então, sempre que a gente começa fazendo uma coisa pequena, o exemplo que eu sempre dou, né, que eu sempre cito, é a questão da leitura, né? Você quer ler? Comece lendo pequeno. Comece lendo por 5 minutos, por 10 minutos, ou então leia 5 páginas, 10 páginas, e conforme aquilo vai se tornando normal para você, vai se tornando uma coisa natural, você vai ler e não vai perceber que você está fazendo esforço para fazer aquilo, porque aquilo se torna uma atividade prazerosa, uma atividade fácil para você fazer. Então, esse é um dos ensinamentos assim que realmente ele é extremamente importante, né? Comece pequeno, que aí depois que aquele pequeno se tornar fácil, você vai conseguir passar para algo maior de forma muito fácil. O segundo ensinamento aí é crie gatilhos para as coisas que você quer fazer. Então, por exemplo, você quer que a sua cozinha esteja sempre arrumada. Então, crie um gatilho, que é o quê? É alguma coisa que acontece e que desencadeia alguma ação sua. Então, por exemplo, você quer que a sua cozinha esteja sempre limpa. Então, você vai criar um gatilho, que após você fazer suas refeições e você se alimentar, você vai levantar da cadeira e vai direto lavar a louça. Então, você vai ter o gatilho ali disparado, terminei de comer, eu me levanto e vou lavar a louça. Então funciona dessa forma, né? Ou então de manhã cedo, o despertador tocou e eu quero me sentir bem, né? Eu quero ser grato.
Então eu vou desligar o despertador e o desligar o despertador me aciona o gatilho de falar uma palavra de gratidão para o meu dia. Então, quando você forma gatilhos, né, para as suas ações, essas ações se tornam mais fáceis. Por quê? Porque para o nosso cérebro fica aquele negócio gravado, né? Se após eu fazer tal coisa, eu preciso fazer outra coisa. Se você não faz aquela coisa, você fica sentindo falta. Então, toda vez que você cria gatilho para alguma coisa, acaba que facilita a atuação daquela tua atividade, né? E o terceiro ensinamento aí é você empilhar hábitos, né? Que é o quê? É fazer um hábito atrás do outro. Que ele está muito relacionado também com a criação de um gatilho para você fazer uma ação, né? Então, por exemplo, de manhã cedo eu acordo, a primeira coisa que eu faço é o quê? Escovar os dentes. Então eu começo assim. Depois de escovar os dentes, eu sei que eu preciso lavar o rosto. Depois de lavar o rosto, eu preciso passar um protetor solar. E aí uma coisa que eu tinha muita dificuldade, que me incomodava e que eu resolvi com o empilhamento de hábitos e também com o gatilho, é o quê? Lavar meus óculos. Então muitas vezes eu passava o dia com óculos ali sujo, prejudicando ali eu conseguir enxergar as coisas. E aí eu empilhei esse hábito que eu queria incluir após eu passar o protetor solar no meu rosto. Então eu empilhar os hábitos e criar um gatilho para fazer essa ação me ajudou muito. E agora todo dia, se eu não lavo meu óculos, parece que está faltando alguma coisa. Então, são outros dois ensinamentos ali dos livros que eles realmente funcionam muito bem, porque ajuda o nosso cérebro ali a ter essa sensação de que ele sabe o que ele precisa fazer, aquela sensação que ele entra em piloto automático. E o quarto ensinamento aí para encerrar, né, é quando você tem um hábito que é ruim, que você quer tirar ele da sua rotina, troque ele por um hábito bom. E aí eu vou dar um exemplo aí também pessoal, né? Toda vez após eu jantar, eu quero o quê? Comer um doce. Então, é um hábito, né? É um hábito alimentar, que ele não é muito legal, não é muito positivo. E eu quero mudar ele, né? Muitas vezes, o que eu faço para mudar ele? Troco por outro hábito. Então, em vez de eu ir comer um doce, eu vou fazer o quê? Vou tomar um chá. Então, eu troquei um hábito ruim por um hábito que ele é melhor. E isso ajuda a estimular com o cérebro, porque aí ele não fica sentindo falta, que tem alguma coisa que está faltando, sabe? Porque você trocou uma coisa pela outra. Então também esse gatilho de você trocar um hábito ruim por um hábito bom, ele funciona muito bem. E para encerrar o vídeo, né, vamos recapitular os principais 4 ensinamentos, né? Então o primeiro, comece pequeno. Sempre que você começa a fazer alguma coisa de forma pequena, você vai ver que aos poucos fica muito fácil de você fazer e você consegue fazer aquilo por mais tempo ou de forma mais difícil. O segundo aí, crie gatilhos para você fazer as coisas na sua vida. O terceiro é o empilhamento de hábitos, né, que ele está bem relacionado com o gatilho, que é colocar um hábito após o outro. E aí facilita a sua execução. E o quarto aí é troque hábitos ruins por hábitos bons. Se você gostou aí desse conteúdo, né, curte e compartilha e manda aí para pessoas que você sabe que estão precisando, às vezes, entender um pouquinho disso daí para mudar a sua vida. Até mais, pessoal!